A oração é acolhimento. Todas as vezes que fazemos uma prece a Deus, a nossa vida se ampara nas bênçãos e os nossos dias são acolhidos pelo céu, pelo amor de Deus por nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores! Hoje aqui juntinhos com vocês para mais uma conversa boa do nosso Fonte Viva. Eita, Lelê! E depois dessa beleza da parte da arte, desse encontro com Deus, nós temos hoje a mensagem Impedimentos do livro Fonte Viva, nessa sequência boa que nós estamos fazendo sobre as mensagens de Emmanuel e como nós precisamos trazer essas orientações para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para que surta efeito, para que nós ganhemos força e sejamos impulsionados para a frente. E para isso é preciso estudo e, além do estudo, é preciso determinação para pormos em prática tudo aquilo que nós estudamos. E Emmanuel, ele traz de uma forma tão clara tudo que é preciso ser feito para que nós tenhamos êxito na nossa caminhada. Por isso que a mensagem é impedimentos. E quantos de nós não precisamos, sim, meus amores, vencermos todo impedimento para atingirmos um objetivo? Até aqui no nosso dia a dia, nas coisas que nós queremos traçar, nós precisamos superar os desafios e as dificuldades. Imaginemos os desafios espirituais, para que nós, como espíritos, buscando a evolução, possamos crescer. Quantos desafios não se apresentam? E aí, para que nós possamos vencê-los, é necessário desenvolvermos essa conscientização da necessidade de aplicarmos as nossas virtudes, de darmos mais valor a elas do que ao lado contrário. Orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme, eita lelê, desamor. Nós vamos encontrar várias coisas que são negativas em nós e que às vezes nós praticamos e nem sequer percebemos. A calúnia, a falta de indulgência, e nós precisamos vencer tudo isso para que, tomando consciência de que precisamos ser pacientes, de que precisamos amar, de que precisamos perdoar, de que precisamos fazer o bem a nós mesmos
E quando dizemos a nós mesmos, é justamente para que fujamos do egoísmo. Fazer bem a nós mesmos é dentro de uma verdade de reconhecimento de que somos pequenos, frágeis. E por isso nós precisamos ser vigilantes, para que nessa vigilância nós exerçamos a prudência e ganhemos força, coragem e resignação. E Emmanuel é como um sustento que vem todos os dias para nós. Olha o que ele nos diz aqui, impedimentos, ele traz como título. E ele vem dizendo um trechinho de Paulo, porque ele sempre abre os seus livros com um trecho bíblico, e ele diz: deixemos todo impedimento e pecado, que tão de perto nos rodeiam, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus 12:1. Deixemos de lado todo impedimento, todo pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Se não nos tornarmos espíritos evoluídos. E evoluído significa ter uma compreensão aberta de todas as coisas e nos tornarmos capazes de auxiliarmos aos outros. É como alguém que estuda aqui e se forma, e dentro dessa formação ele tem competência, condição de ir lá e ajudar e auxiliar e orientar o outro, porque aprendeu a lição. Chegou aqui, né, o nosso príncipe para dar um oi para nós aqui na conversa. Então, nós, quando ganhamos essa profissionalização, nós vamos ganhando essa competência. Então, nós vamos fazer um trabalho sabendo o que é que nós estamos fazendo. Quando nós estudamos, nos formamos, mas nós não nos dedicamos da maneira devida àquele aprendizado e passamos daquele jeito, né, meio indevido ou inseguro, ou estudamos só para fazer a prova, mas não aprendemos de fato as lições, nós não vamos nos sair bem no lidar com o outro, ou no exercício desta ou daquela profissão. Alguma coisa vai ficar devendo porque nós não nos aplicamos ao aprendizado, ao entendimento da lição dada. Muitas vezes faltamos algumas aulas e depois pegamos a pesca com um outro colega. Só que essa pesca pode ter funcionado para a gente passar de ano, mas não funciona na hora de viver da experiência, da prática. E assim é a vida espiritual. Correr com perseverança para aquilo que nos está, a carreira que nos está proposta. É nos dedicarmos, nos empenharmos para, dentro deste alcance de um espírito mais consciente, de um espírito mais evoluído, termos a condição de auxiliarmos ou nos juntarmos a outras equipes para a sustentação de outras tantas pessoas. Olha como Emmanuel, né? Que sabedoria. Ele vem abrindo o livrinho e ele vem dizendo: o grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como uma carreira da alma no estádio longo da vida. Olha que maravilha. Conhecemos a palavra do Cristo, ele traz isso como o que nós acabamos de dizer, né? Uma formação. Quantos anos se estuda para se tornar médico? Quantos anos para ser pedagogo? Quantos anos para ser psicólogo, engenheiro? E ele vem trazendo aqui para a formação da alma. A terra, a nossa estadia aqui, é realmente uma carreira que nós estamos desenvolvendo aqui, aprendendo e aplicando aqui. Olha que ligação para ficar fácil o nosso entendimento. Porque há aqueles também que não cursam uma faculdade, mas também se formam na estrada da vida, desenvolvendo a sabedoria daquilo que vê, observa e faz a sua reflexão. Então este também se torna um ser que aprendeu
com a vivência. Eita, Lelê, e aí Emmanuel segue dizendo: Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos da sua época. E sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem prescindir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Era preciso que preparo, determinação, coragem, foco para estar numa competição de grande porte. Todo um preparo, como nós vemos aí, né? Aqueles que praticam esportes, como se dedicam, como se empenham, como treinam. E na vida espiritual não é diferente, meus amores. Eita, Lelê. E ele segue dizendo: cada participante do prélio, e aí a gente até se vê lá, né? Naquela época, naqueles jogos gregos, cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. E isso todos nós sabemos, né? Cada um entra no seu campo de batalha, de desafios, com a roupa que lhe é próprio. Então, cada esporte tem a sua farda, né? Tem a sua roupa de equipe. E nós observamos que no campo profissional também, cada médico tem a sua roupagem, cada enfermeiro, cada engenheiro, cada um tem a roupagem que lhe compete para o enfrentamento, para aquele desafio. E olha como Emmanuel facilita a vida da gente, que no campo espiritual há também de termos todo esse preparo e todo esse cuidado. E aí a gente lembra do despir o homem velho para vestir o homem novo. E ele segue dizendo: assim também na aquisição da vida eterna. É imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. Ninguém pode ir para uma competição com uma roupa do dia a dia, que venha a tolir os seus movimentos. Imagine um capoeirista, como é que ele vai fazer a sua ginga, fazer isso aí. A gente está falando de Bahia, né? Tem que trazer algo, né? Fazer a sua ginga, trazer o seu jeito, se ele tiver com uma roupa que não dê essa mobilidade, que não dê condição e espaço para essa movimentação. A mesma coisa somos nós diante do que nós queremos alcançar espiritualmente. Precisamos colocar a roupa necessária, roupa espiritual. A gente até lembra a questão da túnica. Mas vamos seguir mais e ver o que Emmanuel nos diz. É necessário que o coração se faça leve, aliviando todo o fardo inútil. Olha, quando ele fala aqui da indumentária asfixiante do espírito que é preciso se desfazer. E na sequência ele fala que é necessário que o coração se faça leve, aliviando todo o fardo inútil. E qual é o fardo inútil que nós podemos carregar no coração? Olha o que nós falamos lá no início. A questão de mágoa, ressentimento, ciúme, todas essas coisas que estragam, pesam a alma, não deixa o passo ir adiante. É como se nós estivéssemos chumbados e ligados a uma densidade muito grande, porque cada sentimento desse atrai forças contrárias. E qual o espírito promovendo fundamentalmente o bem para si e para o outro, que pode carregar sentimentos desse tipo? A produção não acontece, porque em algum lugar nós vamos falhar. Quando não aprendemos a perdoar, a compreender o outro, nós até não conhecemos o outro e vamos para ajudá-lo. Mas ali no meio do caminho, ele faz alguma coisa, ainda pelo estágio em que ele se encontra, que nos desagrada, e aí vem o ressentimento, aí vem o aborrecimento.
porque não entendemos que ele está na condição de fazer aquilo. E nós que fomos para ajudar, temos que compreender, respeitar, repetir a lição ou esperar o tempo necessário em que ele esteja preparado para receber aquilo que nós estamos dando. Então a gente observa que não é só chegar e fazer. É necessário, como ele diz aqui, se preparar, vencer os impedimentos. E se nós não nos treinarmos, não nos prepararmos, não tivermos conversas como essas, e essas conversas serem levadas a sério, para que nós saiamos desse encontro repensando o que é que nós fizemos, ou o que é que nós estamos fazendo, e o que é que nós podemos fazer. Se nós não sairmos dessa conversa repensando isso, nós estaremos perdendo tempo. Estaremos como aquele aluno que dá o jeitinho para passar, mas não tem competência alguma para exercer aquela ação. Aí a gente vai observando, né, como Emmanuel é maravilhoso, como Emmanuel nos enche de conhecimento e aprendizado. E só nos resta o quê? Aplicar, colocar realmente em pauta tudo que ele nos traz. E ele segue dizendo: na claridade da boa nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. Obrigações santificantes para com todas as criaturas. E, minha gente, obrigações santificantes não é dizer que o errado é certo. Não é fechar os olhos para os equívocos que o outro comete. Não é dizer que tudo acontece e nós temos que fechar os olhos porque estamos em obras santificantes. Não. Quando ele fala aqui, estarmos investidos de obrigações santificantes, é agirmos com a nossa autoridade moral, mas agirmos com amor, com indulgência, com firmeza, dentro da aplicação da lei de amor, de justiça e de caridade. Em nenhum momento a lei pode ser relegada, a justiça pode ser relegada, mas é preciso aplicar tudo isso com coerência. Como diz o Evangelho lá no Homem de Bem, sem ódio nem desejo de vingança, sem também privilégios, mas agir simplesmente da forma que se deve agir. Porque se tem o mestre à frente, orientando, mostrando os caminhos. E isso, meu povo lindo, meus amores, é talelê, é viver em sociedade. É o que nós estamos precisando aprender. Vivermos em sociedade, respeitando tudo e todos. Vencendo esses impedimentos que fazem com que nós queiramos ser os melhores, os mais corretos, os mais justos, os impecáveis. Não. O que nós precisamos é de determinação para nos melhorarmos, mas reconhecendo que estamos no mundo de provas e expiações. Para quê? Para melhorar esse mundo através da nossa melhora. Então é consciência de vida para aqui neste planeta e tirando os impedimentos que nos jogaram aqui no planeta de provas e expiações. Mas que já sabemos que não é para todos sempre provas e expiações. Haverá de se transformar, mas não num passo de mágica, mas com a nossa consciência, dando um passo à frente para melhorarmos e vamos melhorando assim a condição do nosso planeta. E ele segue dizendo: as inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. Por que é preciso prestar atenção na estrada da vida? Por isso que eu digo, não somos espíritas unicamente dentro de um centro espírita, dentro de um gabinete, ou religiosos dentro deste ou daquele templo. Nós somos em qualquer lugar que nós estejamos, ou deveríamos ser, a representação do bem, dessa carta viva do Evangelho. Porque as coisas vão surgir no dia a dia sutilmente.
São os testes que a vida apresenta para ver em que nível está o nosso aprendizado. E aí ele vem dizendo, a cada hora surge o impedimento inesperado. E aí ele vem citando, e vejamos, quem de nós não se deparou com um impedimento desse? Não está se deparando? Ou se prepare, porque pode se deparar daqui a pouco. E ele vem dizendo, é um parente frio e incompreensível. Eita, lelê! O parente frio e incompreensível. Que não nos ajuda, que nem lembra que a gente existe, que não está nem aí para as coisas que nós falamos. Enfim, cada um de nós tem um parente que representa alguma coisa e que nós precisamos o quê? Com o conhecimento, entender que é o estágio dele. Façamos nós a nossa parte, sem estar exigindo que o outro seja aquilo que nós idealizamos, porque ele não tem condição de ser aquilo que nós queremos, como nós muitas vezes não somos aquilo que o outro deseja que sejamos. Olha como as coisas vão mudando e vai ficando mais fácil da gente entender, da gente compreender. Primeiro ponto, os parentes frios, né, e incompreensivos. E aí ele traz mais um outro. A secura dos corações ao redor de nós. A indiferença que dói, que rasga. A secura dos corações. Que a gente olha e diz, poxa, mas está tão visível, está tão claro. Por que essa secura? Por que essa dureza d'alma? Por que agir desta maneira? E aí, às vezes, nós vamos nos ferindo. E vamos atrasando o nosso passo. Porque ficamos remoendo o parente incompreensível. Vamos remoendo a secura dos corações humanos, porque fulano podia ter feito assim, porque cicrano podia ter feito assim, mas cicrano agir daquela maneira, e nós vamos perdendo tempo, sem entender que quem não pode fazer isso ou aquilo somos nós, que quem deve ter uma noção do que é correto e se esforçar para fazê-lo e ser exemplo somos nós. Emmanuel sempre diz, né, corrijamos em nós aquilo que se nos aborrece nos outros. Se algo nos aborrece nos outros, tenhamos o cuidado, olhemos para dentro, para ver se também não temos a mesma coisa. E ele segue dizendo, depois do parente difícil, né, depois da secura dos corações, ele vem para o companheiro que desertou. Quantas vezes, né, os nossos companheiros desertam, nos abandonam, e nós ficamos a sós, com as nossas intenções, com os nossos quereres. Quantas vezes isso ocorre na vida? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, isso faz parte da vida. E porque houve este ato, nós vamos nos abandonar? E nós vamos também deixar de amar o companheiro que desertou, que nos deixou com sede na estrada? Não, não podemos. Ou que desertou, cortando a sua própria história, deixando de se socorrer? Não. O papel é de compreensão, o papel é de entendimento, o papel é de oração e de gratidão por termos tido a oportunidade de caminharmos com esta ou com essas pessoas enquanto possível foi, enquanto não houve esse desertar. E se continua amando, se continua querendo bem, se continua vivendo e trazendo paz para a alma, é assim que deve ser o entendimento para com o parente difícil, para com a secura dos corações, para com o companheiro ou os companheiros que desertam. E aí ele vem dizendo, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores. Quantos aí não sofrem? Quantos? 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 E às vezes estragam a própria vida. Tudo e por tudo. Demos graças a Deus. E Emmanuel segue dizendo,
O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberado, arrasando a jornada. Nós sabemos que uma encarnação mal aproveitada é algo de se lamentar. E o que precisamos fazer, se não orar e pedir a Deus pelo nosso amigo, pelo nosso ente querido, que se encontra no repouso, naquele ócio de que está tudo bem, está tudo certo, amanhã eu penso. Olha como Emmanuel vem ensinando a gente a se posicionar na estrada da vida, a ter mais calma, a ter mais serenidade, a desenvolvermos esse poder de análise, não é de julgamento, é de análise, para tirarmos uma parte para a nossa existência, porque tudo aqui é para nosso aprendizado, tudo aqui é para nossa melhoria, tanto que é tudo tão efêmero, meus irmãos. Nós não levamos nada. Nós às vezes amanhecemos cheios de tantos planos e a noite não chega, porque retornamos para os planos espiritual. Quantas coisas acontecem, quantas brigas por tantos bens, por tantos objetos, por tantas coisas que nós acumulamos e de repente nada disso nos salva de voltar para o plano espiritual. E desse jeito, como é que nós vamos chegar? Ou será que ficaremos por aqui mesmo, ainda agarrados, como diz Emmanuel, a carros, casas e moinhos, sem entendermos que já houve o desligamento do corpo? Então é preciso que a gente tenha uma atenção nesses dias tão corridos, onde tudo é tão apressado, que a gente tenha um tempo para pensar em nós, na nossa vida espiritual, para estarmos preparados para todas as coisas, para as alegrias e para as tristezas, para as conquistas e para as perdas. E muitas vezes nós não queremos nos preparar para isso. E sofremos, gritamos, esbravejamos e perdemos uma oportunidade maravilhosa de nos fortalecermos na estrada através de uma fé raciocinada, através da resignação, afastando do nosso caminho todo o impedimento. E ele segue dizendo, dentro dessas enumerações, não é? O cooperador que a morte levou consigo. Quantas vezes, né? Aquele cooperador tão amado e chega a hora do desencarne e nós ficamos como cheios de saudades, mas é preciso compreender o momento de cada um. E ele diz o ódio gratuito, né? As pessoas que não nos querem bem, e nós nem sabemos que elas não nos querem bem. Os amigos que às vezes nós pensamos que são amigos e não são, e que às vezes não nos querem bem, e a gente nem sabe que não nos querem bem. Quantas histórias aí. Olha como a gente precisa se preparar para a vida. A indiferença aos apelos do bem, à caridade. E às vezes, né, esse apelo tão constante, parece que você está pedindo algo impossível. E às vezes as pessoas até se afastam para não ter que servir, para não ter que ajudar. E ele vem enumerando aqui, ó, a perseguição da maldade, dos julgamentos, das críticas descabidas, a tormenta da discórdia, que muitas vezes chega para nos visitar. E às vezes é preciso sabedoria, porque senão nós incendiamos mais e mais essa discórdia. E ele vem dizendo aqui, ó, que apesar de tudo isso que nós citamos aqui, ele diz, a boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Independente de tudo isso, o que a boa nova traz para nós é a conquista da glória divina. Mas não é essa glória ilusória, essa glória, sabe, de tudo lindo e maravilhoso. Essa glória através do trabalho, da dedicação, da transformação. E aí ele vem, para fechar, ele diz, se quisermos alcançar a meta, qual é a meta? Nossa evolução. Ponhamos de lado todo impedimento. Coloquemos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Coloquemos de lado todo impedimento e corramos com perseverança
na prova do amor e luz que nos está proposta. Fonte Viva, Emmanuel, lição 85. Corramos e coloquemos de lado todo impedimento. Ou seja, tudo isso que nós enumeramos aqui, tudo isso que nós discutimos aqui, é preciso que a gente acredite e que a gente queira tirar realmente todo o impedimento. Tirar todo o impedimento, repegar o cisel e o martelo e todo dia trabalharmos em nós. Olharmos os nossos posicionamentos, olharmos os nossos pensamentos, como estamos nos relacionando com as pessoas, como estamos vivendo em sociedade, o que é que nos move, é a avaliação, porque vivemos só do que está aí sendo apresentado para nós numa urgência muito grande, aonde nós falamos mais do que está lá fora do que sobre nós mesmos, e vai ficar complicado nós nos encontrarmos. E poderemos ser surpreendidos no campo de batalha com a roupa indevida. E sem a roupa devida, o que é que vai acontecer? Nós vamos perecer. Perecer significa falhar, perder oportunidade, perder tempo, atrasar o passo, repetir a lição. Então, meus amores, meus anjos queridos, que nós possamos seguir com Emmanuel, tirando todo o impedimento do nosso caminho, com esforço, com paciência, com coragem. É sofrido, porque nós estamos tão presos a comportamentos insanos, a atitudes impulsivas, que quando se fala num freio, parece que isso é um mal e parece que isso dói, parece que isso vai nos destruir. Mas é necessário que nós tomemos uma atitude com relação a nós mesmos. Eita, Lelê, porque nós somos os artífices do nosso destino. E se nós não fizermos por nós, quem fará? Não haverá uma mágica. Toda conversa, todo conselho, tudo que nós discutimos aqui, chega em nós. Mas se nós não tomarmos a atitude de fazer algo e de agir dentro do aprendizado, tudo que nós conversamos aqui se perde. Por quê? Quem dá o passo é aquele que necessita. Portanto, vamos dar o nosso passo ao encontro de Jesus. E ao encontro de Jesus não é só cantar, louvar e orar. Não. E estar 24 horas dentro de um templo, seja ele qual for. E ao encontro de Jesus é melhorar-se a cada dia. É viver, nessa sociedade que aí está, tão em desequilíbrio. Mas conseguirmos ser um ponto de paz, um ponto de união, um ponto de calmaria, um ponto de reflexão. É sabermos buscar e receber essas forças que equilibram o nosso ser através do nosso esforço diário de vencer a nós mesmos. Eita, Lelê! E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo esse momento tão gostoso. E vamos nos despedindo, eita, Lelê! Vamos nos despedindo com arte. Um cheiro e até o nosso próximo encontro, com certeza. E não esqueçam, na dúvida, vai na fé. Um cheiro. Carta ao Divino Escultor do Amor. Senhor, pudera eu, tão pequenina que sou, emanar de minha alma todo o encanto que me perpetrou. Pudera eu, grandioso Criador, demonstrar todo o amor que dos vícios me libertou, minha vida transformou e meu canto de louvor dos céus me aproximou. Ah, Senhor amado, que nos meus sonhos mais acalentados fez-me mãe para corações embalar, a fé sustentar e sorrisos de esperança em faces iluminar. Ó Deus, profundo sabedor de tudo que sou e ainda não sou, ajuda-me a amar mais,
sem jamais esmorecer, a perdoar, intentando compreender, para ao meu irmão só erguer. Ensina-me, Senhor, a ter asas, para meus sentimentos elevar e nas alturas sublimar, espargindo do meu ser todo o amor que me faz levitar, para de tua gloriosa bondade, por onde eu for, poder contar, cantar e exemplificar.